Fala galera, aqui é o Black e hoje eu vou falar para vocês sobre memória SSD e HD externo nos consoles da nova geração. Na verdade eu vou falar sobre um pequeno problema que algumas pessoas estão tendo e eu também tive esse problema na verdade. Acabei descobrindo a solução por acaso, com a ajuda de um dos comentários no YouTube. Então galera, como eu disse para vocês, hoje eu vou falar sobre memória SSD e HD externo. Na verdade um pequeno problema que eu tive recentemente com um dos jogos nos consoles da nova geração, no Xbox Series S. E se você gostar do conteúdo, assista até o final. Se gostar do conteúdo, achar uma coisa interessante, se inscreva no canal, deixa o like porque ajuda bastante. Como podem ver, eu estou bem no início ainda, então isso agregaria muito valor para o meu canal. Quem puder dar essa forcinha, tamo junto. Então, galera, o que aconteceu basicamente? Eu fui entrar em um dos jogos, para ser mais exato, Fortnite, e percebi que ele não abria. Ele tinha um pequeno símbolozinho nele que eu vou mostrar para vocês, e não abria de forma alguma no console. Foi aí que eu percebi, por causa de um comentário no YouTube, que ele não estava abrindo porque está na memória do HD externo, não está na memória do videogame, no caso SSD, entendeu? Que seria uma memória mais rápida. Talvez depois eu faça um vídeo explicando um pouco melhor o que seria essa memória SSD para vocês. Mas hoje eu vou focar no problema e como vocês resolvem esse problema, na verdade. Então, basicamente, eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Então, galera, olha só. Quando você vem aqui em meus jogos, você vai ver, vocês vão perceber que alguns jogos têm XS, XS, outros jogos XS e um deles, o Fortnite no caso, tem esse símbolozinho pequenininho aqui. O que seria esse símbolozinho? No meu entendimento, eu não pesquisei sobre isso na verdade, ele está me orientando a trocar esse jogo da memória do HD externo, que está no HD externo, para a memória do videogame. Por quê? Quando eu clico nele, pode ver que ele não abre de forma alguma. E eu cheguei a desinstalar o jogo e instalar de novo, e não entendi o porquê. Só que eu tive um comentário no YouTube falando que algumas pessoas estavam tendo esse problema, então eu deduzi que seria por causa da memória. Ele roda muito melhor na memória SSD do videogame do que na memória do HD externo. Foi aí que eu decidi fazer o seguinte, decidi transferir o Fortnite da memória externa para a memória interna do videogame. Por isso. Então como você vai resolver? Simplesmente você vai vir aqui no jogo, por exemplo, o Fortnite, que é o meu que está dando problema, vai apertar o Start, que na verdade não é mais um Start no controle do Xbox, vai vir em Gerenciar Jogos e Complementos, vai abrir essa tela, você clica em cima do jogo, literalmente em cima do jogo, e coloca mover ou copiar. No que você coloca mover ou copiar, você seleciona todos os dados dos jogos, seleciona tudo, e coloca mover seleção. Neste mover seleção, você vai tirar o HD da memória externa e vai colocar ele na memória interna do videogame. Pode ver que automaticamente ele começa a mover. O processo não é muito rápido, nem muito demorado. É um processo até... Então, galera, eu fiz um pequeno corte no vídeo para ficar um vídeo mais dinâmico, não ficar aquela coisa extensa, mas o processo todo demorou em torno de 7, 8 minutos para transferir. O jogo tem que 25 GB, 25.51. Então, eu diria que não é muito rápido nem muito devagar. É uma coisa bem... como eu posso dizer, normal, digamos assim, entendeu? Mas podem ver, o processo terminou agora, o processo de transferência. Eu passei o jogo do HD externo, que eu tenho de 1 TB, para a memória interna do videogame. E vocês podem ver que quando eu venho aqui agora em meus jogos, venho em todos eles, não tem mais aquele símbolozinho que ficava aqui no cantinho, pedindo para transferir o jogo. Então se eu clicar no jogo agora, pode ver que ele abre de primeira, entendeu? Então, para solucionar esse problema do jogo, meu jogo não está abrindo, provavelmente, se você ver aquele símbolozinho de transferência, é porque o jogo roda numa, como é que eu posso dizer, roda melhor
na memória SSD do videogame do que no HD externo, entendeu? Então, com isso, fechamos o vídeo, mas eu vou mostrar para vocês aqui um pouco mais do jogo rodando. Galera, eu cortei novamente o vídeo, justamente para não ter aquela parte de loading do jogo, aquelas cutscenes que tem de introdução, porque faz muito tempo que eu não abro Fortnite, mas podem ver que o jogo está funcionando perfeitamente, o jogo está funcionando normalmente, e para acontecer isso, simplesmente passei da memória do HD externo para a memória do HD interno. Então, se tiver esse problema, verem aquele símbolozinho pequeno, provavelmente é isso. É uma coisa muito fácil de resolver. Porém, você terá que ter espaço na memória interna do videogame. Então, eu sugiro colocar jogos que não estão otimizados para o Series S e X no HD externo e deixar jogos otimizados na memória interna do videogame, na memória SSD. Isso vai facilitar muito as coisas. Podem ver aqui, ó, no meu videogame, por exemplo, olha só, quando eu venho ver tudo, gerenciar dispositivos de armazenamento. Olha, na memória interna eu tenho 57,9% da memória utilizada e no HD externo eu tenho 91,8% da memória utilizada. Quando eu entro aqui, ó, no armazenamento interno, ver conteúdos, pode ver que a maioria dos jogos, olha, são otimizados. XS, Fortnite XS, Rogue Company XS. O Apex eu deixei aqui porque é um jogo que eu gosto muito, então eu deixei aqui. Mas quando eu venho aqui na memória externa e ver conteúdos, pode ver que a maioria dos jogos, ó, não são otimizados. Tem bastante jogos. Tem o Rainbow Six. Ele está pedindo para transferir. Eu não tinha testado ele ainda. Então, se eu tentar abrir, é certeza que não vai dar, tá vendo? Terei que transferir também o Rainbow Six para memória SSD, terei que arrumar espaço lá, mas eu sugiro fazer isso. Peguem os jogos não otimizados e coloquem no HD externo e coloquem os jogos otimizados na memória interna do videogame. Isso vai facilitar um pouco as coisas para vocês. No mais é isso, galera. Eu só queria mostrar mesmo esse probleminha que eu estava tendo e como resolver. Espero que tenham gostado do vídeo. Se puderem deixar aquele like, se puderem se inscrever no canal para dar aquela força. Tamo junto e é isso. Valeu!